mais um episódio do Gêmona. E hoje, antes de a gente apresentar a nossa convidada, né, Gêmona minha? O que vocês precisam fazer? Se inscrevam no canal, compartilhem. Se inscreva, nós estamos aonde? No LinkedIn, TikTok, Instagram, Peixe30. Eu acho que... alguma? Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, isso, todas agora as plataformas. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. Então, pode seguir a gente, que a gente tá lá. Gêmona. É isso. E aqui é um podcast que a gente fala sobre carreiras, né? Sempre a gente traz aqui um profissional que inspira. Então, se você tem aquele profissional que você admira e ele é uma inspiração pra você, comenta aqui que quem sabe um dia ele pode estar aqui do outro lado conversando com a gente, né, Gêmona minha? Exatamente, inspirando mais pessoas. Então a pessoa vai vir aqui conversar sobre a trajetória profissional, trazer insights para que você que tá aí na ponta também pegue esses insights e aplique na sua vida. Então a gente quer ver você crescendo. É isso, porque sempre aqui, afinal de contas, a gente traz muitas pessoas aqui com carreiras super interessantes, importantes, e acaba sempre sendo uma mentoria. Todo episódio é um novo aprendizado, né, Gêmona? Exato, então, estamos aprendendo muito. É isso, não perca e se inscreva. Perfeito. E nós estamos com uma convidada que eu poderia dizer que ela é uma pessoa super intelectual, estudiosa, esforçada, dedicada. Diana Morim, ela é uma profissional hoje, né? Trabalha numa das maiores empresas de cosméticos. Ela é coordenadora da área de tecnologia e atua na área Latinoamérica, ou seja, com vários países. E ela tá aqui, poderosa, na nossa frente. Gente. Tudo bem com vocês? Super obrigada, viu, Diana, por se dispor a vir aqui conversar e compartilhar um pouco da sua trajetória profissional com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Acho que é muito gratificante poder fazer parte aqui do Gêmona. E você é a nossa inspiração, na verdade, minha inspiração. Eu olho essa mulher e falo, gente, a garra que ela tem, a dedicação que ela tem, a entrega. Então, a gente tem muito para aprender com ela hoje. Assim, até para vocês saberem, né? Sempre a gente, aqui no Gêmona, a gente acaba trazendo ou alguém que vocês indicam, ou uma inspiração que é para mim, uma inspiração que é para Bru. Então, sempre vai ter aqui algum convidado que inspira. Então, hoje, a Bruna trouxe a Diana, que inspira ela. Estou conhecendo ela aqui hoje, praticamente, né? E eu tenho certeza que se inspira a Gêmona minha, vai me inspirar também muito. Vão inspirar vocês também, tenho certeza. E Di, conta pra gente um pouco, assim, da onde você veio, como você começou sua trajetória profissional. Teve pessoas até que vieram e falaram que começaram do subsolo. Então, assim, foi do subsolo? Foi aí de um lugar de mais privilégio? Como que foi esse início, para que as pessoas conheçam quem é você raiz? Então, bora lá, né? Contar um pouquinho da minha história, compartilhar aqui com vocês. Sou uma menina negra, né? Lá da periferia, da zona leste de São Paulo. Meus pais, nordestinos, vieram muito cedo aqui para São Paulo. Então, no início da minha trajetória, na minha jornada de vida, né, foi muito aquela história que a gente já conhece da adolescente que namora, que engravida cedo e que não começa pela faculdade, começa pelos desafios da vida. Então, iniciei minha trajetória dessa forma, né, que é a história e vivência de muitas meninas aí na nossa periferia. Então, com 19 anos, eu tive minha primeira filha. E, a partir dali, nasceu a Diana Morim, que vocês estão vendo aqui hoje. Porque eu tive que renovar, né, a maneira como eu vi o mundo, porque aí eu tinha um ser que dependia de mim. Então, ali eu tive que transformar a minha vida para poder garantir que minha filha não passasse pelas mesmas coisas que eu passei, né? E, então, dali, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, desde os meus 13 anos, na verdade, eu já trabalhava, entregando folheto na rua. Então, foi uma trajetória, assim, de muito esforço. E, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha uma oportunidade no mercado de trabalho. Comecei, aí as meninas que estão em casa, que sabem, né, que já trabalharam no nosso querido call center aí, né? Então, comecei com atendimento, fazendo o suporte ali para os clientes e tal. E fui trilhando ali ainda aquele caminho de muito esforço, muito difícil, demorando 3 horas para chegar no trabalho. Nossa. Que na época nem bilhete a gente não tinha que ir de condução,
né? E aí a gente descia ali no famoso Parque Dom Pedro para depois pegar um outro ônibus para ir até a Barra Funda. Então eram 3 horas de jornada para ir, 3 para voltar. 6 horas só de transporte. Só de transporte. E aí eu tinha nessa jornada minha filha esperando por mim. Então minha filha foi crescendo, eu não conseguia acompanhar o desenvolvimento dela. Depois disso, a minha história foi, né? Casamento, me casei novamente, tive mais 2 filhas, que é a Isabela e a Maria Eduarda. A Isabela a Evelyn, que foi a primeira que eu contei aqui, né? 19 anos agora. E a Isabela com 12, Maria Eduarda com 8. E ali eu estou trazendo muita família porque elas acabam me impulsionando e me inspiram todos os dias, tá? Sim. Então, ali eu comecei uma trajetória, ali numa empresa multinacional também, de telecomunicações. Comecei a desenvolver mais o meu lado profissional e comecei a enxergar, gente, como assim eu não tenho espaço? Eu tenho espaço nesse mundo, eu não conhecia. Porque, gente, você está lá na periferia, na Zona Leste, você não tem acesso à cultura, você não tem acesso a ir num teatro, você não consegue conhecer pessoas interessantes, porque, querendo ou não, quando você começa a conhecer outros meios, você vai adquirindo conhecimento, vai conseguindo construir, estabelecer conexões que você nunca imaginaria que existia ali. Com certeza. Então, comecei uma trajetória nessa empresa de telecomunicações e dali eu me tornei supervisora, né? Fui do call center, eu fui trilhando, eu subi de cargo algumas vezes ali naquela mesma empresa e me tornei supervisora. E ali eu comecei a olhar e me ver num papel de que, gente, não tem negras nessa cadeira. E não era uma cadeira de tanta visibilidade como outras que tem hoje. E eu comecei a entender que o meu lugar era ali. Um lugar onde eu podia me sentir empoderada, onde que eu poderia transformar. E aí, dali eu comecei a romper um ciclo, aquele ciclo de pobreza, né, que a gente Sim. tem ali enraizado. E comecei ali a fazer a minha faculdade. E desculpa até te interromper, mas acho que é legal até as pessoas, pra gente compartilhar um pouquinho aí do que você falou. A gente foi numa palestra, eu e a Evelyn, e a gente ouviu a história de uma pessoa que falou do teste do pescoço. Então, para quem não sabe aí, vou compartilhar, eu até deveria colocar o crédito, né, dele aqui, que era quando você, de repente, alcança uma posição, que é a que você estava de liderança. Com quantos anos você entrou no cargo de liderança? Com 31. Tá. Então, assim, você foi lá, trabalhou, alcançou o cargo de liderança, aí você fez o teste do pescoço, que é quando você levanta, vê ali ao seu redor e fala, caramba, não consigo ver outras pessoas como eu aqui. E por que essas pessoas não estão aqui, né? Então, acho que é importante a gente trazer, né? Reforçar, que é uma solidão, talvez, né? Em um certo ponto, né? Exatamente. E aí, a mulher negra, quando ela se vê nesse papel, ela entende, e aí hoje eu tenho maturidade para saber, ela começa a achar que ela precisa fazer mais do que os outros, ela precisa entregar muito mais, porque senão ela perde aquela cadeira. E eu digo que, em alguns momentos, isso era uma verdade. Não era só da minha cabeça, né? Se eu não conseguisse mostrar e transformar mais resultados do que as outras pessoas, eu não teria o meu lugar, né? Sim. Então, a partir dali, comecei uma luta, terminei minha faculdade, acabei ficando... E quando você iniciou a faculdade, se você puder contar, aí a sua filha, ela já tinha o quê? 10 anos? Já tinha em torno de 10 anos, né? Sim. E ainda já tinha as 2 menores. Ou era uma menor? Eram 2 já, né? Pela idade. E aí foi bem desafiador, né? Porque você era líder num mundo corporativo que a gente sabe que é bastante massacrante, como mesmo você disse, uma mulher negra numa posição onde você não se enxerga, onde as pessoas muitas vezes colocam você para baixo, diminui o seu trabalho, onde você tem que ficar comprovando milhões de vezes, né, que você é boa naquilo que você faz, quando na verdade nem precisa, né? Mas a mulher negra tem sempre Sim. esse papel de comprovar 500 vezes. E você terminou iniciou ali a sua faculdade, né? Com todos esses desafios e ainda com 3 crianças. Eu digo isso porque eu também tenho um filho e ele também é minha inspiração. Tudo que eu faço hoje, eu faço pensando nele, realmente muda, assim, vira uma chave quando você se torna mãe, né? Mas o seu desafio foi muito grande ali, com 3 crianças trabalhando nesse mundo louco corporativo e ainda ali se graduando, se especializando. Eu tinha 2. Que foi? Eu tinha 2 crianças. A terceira eu engravidei durante a faculdade. Uau! E aí foi
um divisor ali. Eu pensei, mais uma vez, porque não foi a primeira faculdade que eu iniciei, eu vou ter que parar a minha faculdade. E aí vieram várias pessoas, né, que falaram, você não vai conseguir terminar, agora ela não vai mais e tal. Para graça de Deus, a Maria Eduarda nasceu em outubro e eu continuei fazendo as minhas atividades de casa e entreguei. E eu lembro que até hoje, com 26 dias que eu tinha ganhado a Maria Eduarda, eu fui fazer minhas provas, que eu tinha que Uau. terminar. Terminei. E aí, o ano seguinte, a Dudinha já, eu voltei para a faculdade e terminei. Chocada. Nossa. Gente, quem teve... Você é mãe? Você é mãe? Eu digo que os meus 3 primeiros meses, gente, foi assim... desafiador no nível hard, né? E assim, você ainda conseguiu entregar as suas matérias assim, olha... E ainda tinha as 2 E meninas. ainda tinha as outras 2 meninas que Isso. precisam de atenção, uma criança nova, aí vem ciúmes, enfim. É todo um processo. Todo um processo. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Meu companheiro, na época, me ajudava bastante Que legal. com as crianças. Então, ele praticamente cuidava dessa parte, administrava ali para mim. E a minha família. Eu tenho uma rede de apoio muito grande. Que então, legal. meus irmãos, né? Eu aproveito para dizer para todos eles que eu os amo. Meu paizinho, minha mãe. Então, assim, gente, tive uma rede de apoio muito grande que eu sei que muita gente não tem. E isso foi primordial para mim continuar a minha jornada. Cada dia que eu chegava em casa chorando, falando que eu não aguentava mais, com sono, que eu chegava meia-noite e eu entrava para trabalhar nessa empresa de telecomunicações, eu entrava das 6 da manhã até as 15, então eu tinha que pegar o primeiro ônibus das 4h10 para estar lá, para trabalhar. E isso, esses anos, praticamente eu não dormia, né? Porque eu dormia no máximo 4 horas por dia para poder estar lá na faculdade, porque eu sabia que uma mulher negra, pobre, do jeito que eu estava ali, passando, né, tudo que eu estava passando, com minhas filhas dependendo de mim, eu tinha que conseguir. Porque eu me coloquei naquele lugar. Eu não poderia me fazer de vítima. Eu falei, não, tô cansada, mas eu vou. E aí a gente foi, né? E aí, gente, eu lembro até hoje, quando eu peguei meu diploma, quando eu fiz a apresentação, né, do meu trabalho ali e tal. Então, é algo que você se orgulha de ser uma das pessoas que tirou as melhores notas, né? Então, o meu trabalho, inclusive, foi escolhido para ficar na biblioteca da faculdade. Então, assim, você olha tudo isso e você fala assim, não foi em vão, né? Todo esforço, toda dedicação. E a partir dali, aí eu continuei trabalhando, estudando, né? Então, fiz gestão de TI, depois eu fiz uma pós de projetos, né? Tô agora também num curso aí de Product Owner, logo mais estou nas paradas aí. Então, assim, sempre com muita dedicação. E nessa empresa que eu tô agora, a Bruna contou, ali eu ganhei uma maturidade, assim, eu costumo falar que foi uma empresa que conectou muito comigo, no sentido de, cara, ela tem os meus valores, né, essa empresa, ela consegue entregar o que eu também quero para mim. Então, você vê propósito quando você vai trabalhar, você levanta todo dia com um engajamento para estar ali, né? Então, eu tive a oportunidade, eu cuidava de uma equipe aqui no Brasil e tive a oportunidade de atender mais 5 países da América Latina aí. Eu não falava um A em espanhol. E aí, posso contar? Pode. Conheci ali o marido da Gêmona, da Bruna, porque eu precisava de uma pessoa que falasse espanhol para me ajudar. Então, esse rapaz veio, que é o Vico, né? Uma pessoa muito querida ali conosco, trabalha comigo até hoje. E aí veio e conseguiu me apoiar na criação dessa operação internacional. Então, começamos ali com a Argentina, depois a gente expandiu para Chile, Colômbia, México, Peru, e hoje eu consigo ali falar com as pessoas, conseguir fazer meu curso. Então, gente, de novo, trabalhava, ia para o curso ali na Paulista que eu fazia no Cervantes, depois ia para casa. Muito esforço, pagando caro, né? Porque na época eu ainda não era dessa empresa, eu era de uma terceira. Aí eu fui convidada com 1 ano e pouquinho de empresa para se tornar, né, da empresa mesmo. Então, você vê que os desafios. E durante a pandemia, a gente ainda lançou mais 2 operações, que foi uma no Brasil para uma outra marca da empresa do grupo, e mais para a Malásia. Então, hoje a gente tem também uma operação que fala inglês. Eu tenho meus analistas que eu cuido ali, que fala português, espanhol e inglês. Uau, apenas. Exato. E uma coisa que eu fiquei, né, você contando a sua história, que eu fiquei muito curiosa, se em algum momento você se enxergava nessa posição, se você tinha alguém ali, você falava, poxa, né, quando você entrou no mundo corporativo ali, você almejou a posição que você está hoje, ou foi acontecendo conforme você foi estudando, você foi se projetando para estar, e aí, a partir daí, você começou as suas especializações?
Se você perguntar para a Diana, de 7 anos atrás, que estava lá terminando a faculdade, talvez não vislumbrasse a posição e o cargo que eu estou hoje. Mas aí, como você comentou, né, é um processo de construção. Então, hoje eu já me vejo assim, numa posição de liderança, já me vejo com uma equipe maior, quem sabe expandindo para mais países, né? Então, você, a partir do momento que você vai ganhando, né, mais conhecimento, vai entendendo qual que é o seu papel e o seu lugar e como que você é capaz de fazer, então você começa a se desenvolver ali, você começa a enxergar um potencial que você não tinha antes. Você vai ganhando confiança aos poucos, né? Exatamente, você ganha uma confiança que você não tinha. Então hoje eu consigo falar com mais propriedade de que eu sou uma mulher determinada, que eu sei o que eu quero para minha carreira, que eu sei que daqui a 5 anos talvez eu seja numa diretoria. Eu falo isso para a Bruna, né? Sim, eu não duvido, estou até aqui, ó. Olha aqui, gente, testemunhas aqui, ó, arrepiada. Isso. Então, assim, é uma trajetória de muito autoconhecimento. Acho que o primeiro desafio que você tem é de se autoconhecer, saber o que você quer de verdade. Falando assim, parece que é simples, né, gente? Mas é uma jornada que todos os dias você fica se perguntando, é isso mesmo? Eu sei o que eu tô fazendo? É esse caminho que eu quero trilhar? Quantas vezes você foi para casa chorar, de E, repente? gente, vai com medo mesmo, É. tá? Vocês estão com medo? Vai com medo mesmo. Do que você fala, assim, em nenhum momento na sua fala eu vi você falando, eu não me enxergo, eu não posso, eu não consigo. Porque o que eu percebo, e até eu mesmo, por muitas situações, eu falei, eu não dou nem o direito de sonhar estar em alguma posição, porque, assim, tá tão distante pra mim, que eu nunca nem sonhava, assim, em fazer certas coisas. Sei lá, fazer uma viagem pra Índia, por exemplo. Hoje é algo já que eu busco, visitar o Egito. Mas eram coisas tão distantes da minha realidade que eu nem me permitia sonhar. E, assim, pelo que eu tô ouvindo de você, você nem chegou a pensar... Teve alguma coisa que você falou, não posso, ali não é o meu lugar. Existiu isso dentro de você em algum momento? Tem alguns momentos que você acaba se colocando nesse lugar, sim, porque você se sente um pouco seguro, você fala, será que é isso? Será que não é? Só que você fala, é sim, eu posso sim, e aí eu for. Né? Tipo, não tem um desafio, eu adoro desafio novo. Vai montar uma operação nova, Diana, do zero, começa agora. Eu vou entender o que precisa ser entregue e vou fazer. Pode ter certeza. E aí é algo que eu tenho desde pequeno, meu pai trouxe isso e eu levo para a vida, que é assim, gente, se você se propõe a fazer algo, faça, mas faça muito bem feito, se entrega de corpo e alma. Então, independente do projeto que eu esteja, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou buscar transmitir isso para as pessoas. Então, a minha equipe hoje é uma equipe que ela tem uma inspiração no sentido de que eu estou ali com eles, eu estou para jogo. Não estou aquela, estou ali com eles e quero que eles me reconheçam como uma líder positiva, que estou ali para apoiá-los e eu amo ver o desenvolvimento profissional, pessoal, material, né? Que ninguém vive de ar, gente, né? Então, assim, quando eu vejo que tem um analista meu que comprou um apartamento, que chega para mim e fala, comprei meu apartamento, eu falo, cara, que legal, me convida, quero ir lá comer um churrasco. Então, assim, é esse propósito, é uma rede que tem que ser de apoio e de prosperidade. Então, eu levo isso para mim. E quando eu vejo hoje, gente, dá até vontade de chorar, a minha filha, que ela rompeu esse círculo, ela hoje conseguiu sair direto do ensino médio para a faculdade. Nossa. Já está trabalhando numa empresa, ganhando um salário que eu fui ganhar depois de anos de carreira. Então, você vê que a minha filha está trilhando a mesma carreira que eu, de tecnologia. É um orgulho. Hebra, eu tenho muito orgulho de você. Você é maravilhosa, minha filha. Então, assim, você vê que o negócio é transformador. A Isabela, que hoje está com 12 anos, ela tem uma vida que eu jamais pensei em ter e que eu estou podendo proporcionar. Então, você consegue trazer para sua família, para um lugar melhor, né? Você consegue romper aquele ciclo de pobreza e você vai conseguir transformar. E aí é isso que eu quero estar nesses lugares, eu mereço estar nesses lugares, minhas filhas merecem estar. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou chorona mesmo. E eu choro, tá? E aí a Bruna tá aqui, ó. Olha gente, não tô me aguentando aqui. Então, assim, tem quando nem papelzinho, a Bruna me trouxe o convite, eu falei, gente, o que eu vou falar quando eu chego lá, né? E aí vocês me deixaram super tranquilas, estou aqui trazendo um pouco da minha história, que não é uma história que é repleta de... eu não costumo ficar usando muitos termos técnicos e tal, gente, mas assim... Sou uma pessoa que eu busco dar o meu melhor e aonde eu for, eu gosto de transformar o ambiente num ambiente aconchegante, pra gente trabalhar numa boa, né? Tem momentos que a gente também dá de atrito, que eu também não sou, né? A gente tem que estar ali sempre. Mas eu busco isso, né? A gente buscar prosperar enquanto pessoa,
fazer com que as pessoas que estão ao seu redor possam se desenvolver da melhor maneira possível. Né? Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Eu sigo muito essa linha de raciocínio e entendo que o processo ele é um processo que é de muito autodescoberta, autoconhecimento. E aí a gente vai ganhando isso com as porradas que a vida dá, né? A gente passa por tantas coisas aí nesse mundo que aí você se descobre como uma mulher negra, né? É estranho, é bom você falar, porque, obviamente, né, não Sim. sou a nossa. A gente fala com muitas pessoas, né? Sim. E às vezes as pessoas falam assim: como você se descobriu uma mulher negra, sendo que seu espelho fala pra você isso o tempo inteiro, né? Sim. Mas existe, se você não sabe, um processo de se descobrir negro. Sim. Isso pra mim também foi muito tarde. Eu só vim descobrir que eu era uma mulher negra com 30 anos, quando eu estava grávida do meu filho. Eu falei, gente, eu preciso que o meu filho me conheça como realmente eu sou. E aí veio toda a questão de cabelo e tudo mais. Eu olhei, sou uma mulher negra, né? Então, Sim. é importante também, se você puder falar um pouco, como é se descobrir uma mulher negra, porque tem pessoas brancas que já, enfim, sempre elas sabem quais são, quem elas são, né? Sim. Agora, as pessoas negras, principalmente nós, mulheres negras, até para estar nos ambientes corporativos, muitas vezes a gente tem que vestir um personagem mesmo de uma pessoa branca para você ter acesso a lugares que, se você sendo uma pessoa negra, de cabelos e cores e brincos e tal, maquiagens, você não consegue ter o acesso sendo quem você simplesmente é por suas características. Sim. E aí, eu te conto que eu descobri muito cedo como ser uma mulher negra pode impactar na opinião e no respeito para com o outro, né? Como eu disse, eu morava na periferia, então todo mundo que estava ali era junto comigo, a gente era humilde, morava ali, né, na comunidade, tudo. E aí minha tia me levou para a Bahia. Eu fui, fiquei ali, né, com o pessoal, e aí a gente estava numa festa, e eu tinha 12 anos, tá? E o rapaz comentou, né, tinha um grupo de rapazes comentando, como vocês podem ver, eu sou uma mulher alta, né? Então, sempre desde novinha, aparentava ter um pouco mais de idade. E o rapaz questionou o outro, será que ela vai aceitar, né, o convite? Ele falou assim, olha só a cor dela, com certeza ela vai aceitar. Nesse dia eu descobri que a mulher negra, ela é objetivada, né, ali, né, tem um objeto, né, para as pessoas, e descobri que se eu não me colocasse ali, não me posicionasse de uma maneira que eu fizesse teu respeito, as pessoas iam achar que porque eu sou negra eu era uma mulher fácil. Tá? Então, com 12 anos de idade, eu chorei muito nesse dia, né, minha tia falou, não liga e tal, e eu falei assim, aí eu comecei a tomar consciência de que a mulher negra para o homem branco, naquele contexto que eu estava vivendo, não estou generalizando, né, era vista então dessa maneira. Claro que ela vai te aceitar, você é branca e ela é negra, com certeza. Para ela vai ser um privilégio estar ali com você. Então, a partir daquele momento ali, eu já comecei a transformar algo dentro de mim e já comecei a entender que eu era uma mulher negra. E aí eu já comecei a falar, tá, né? Então, sempre, desde ali da minha infância, que eu tive muitos desafios no sentido que meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, eu que tive que ficar cuidando dos meus irmãos com meu pai, então eu me tornei a mãe deles ali muito cedo. Com 13 anos eu tinha que cozinhar, lavar, passar e cuidar da minha família, das minhas irmãs, todo mundo ali, né? Então a gente acaba criando umas fortalezas que a idade não permitia. Hoje eu vejo minha filhinha de 12 anos e fico pensando, gente, olha isso. Eu peço para ela fazer um negócio toda, né? Tem não é aquela coisa que eu tive que criar. Amadurecer Amadurecer raça, antes né? do tempo ali, na raça, né? Então, me vi uma mulher negra ali. E num segundo momento, que foi ali durante o período da pandemia, que você começa a falar assim, tá, por que eu tô usando esse cabelo liso ainda? Por que eu não assumo, né, o meu cabelo? E aí comecei muito com esse viés. E aí é algo que, gente, é libertador, transformador, você aceitar, né, ali seu cabelo Quem como você não é. né? Eu não sabia como era a textura do meu cabelo, né, até 2 anos atrás. Não tinha noção de como era. E aí você começa a perceber isso, e aí foi um círculo. Minhas filhas também fizeram, então a minha irmã, então tá todo mundo nessa mesma vibe, porque você começa a se aceitar, entender, e assim, gente, maravilhosa, minha coroa, não tiro mais, me amo, de verdade. E aí você vai vendo o quanto isso é transformador, uma mulher negra. E hoje eu tô aqui com vocês, teve uma outra semana que eu fui convidada também para uma palestra lá na empresa que eu tava, para contar um pouquinho sobre isso, e aí a gente tocou nesse assunto, né, de quantas empresas precisam trazer essa questão da diversidade, né, da mulher negra
numa carreira ali, numa cadeira, e não é porque eu sou negra, né? Sim, é porque você é É porque eu competente, mereço, porque eu sou você tem competente. habilidades e porque você merece estar ali. Isso. Então a gente tá ali, né? A Bru sabe, eu contei para ela, tô num programa de aceleração da minha empresa, né? E nesse programa foram selecionadas algumas pessoas negras, e obviamente para estar ali houve toda uma avaliação, mérito, tempo de casa, enfim, e as entregas que a pessoa realiza. Então, quando eu fui convidada, eu falei, gente, é tudo que eu tava precisando para participar, para me desenvolver. E aí eu comecei a enxergar o quanto que eu tinha valor também na instituição, porque você acaba ficando ali naquele dia a dia, né? E o dia a dia consome a E o gente, dia a dia né? te consome. Então ali eu fui vendo o quanto que eu ainda tenho para entregar, para me conhecer, para transformar. Então, muito... Tá vendo, mulheres? É possível, sim, nós estarmos em todos os lugares, ocuparmos cargos de liderança, diretoria, CEOs, onde a gente quer chegar, se a gente se dedicar, se especializar, se preparar, é possível chegar sim. Assim, ainda existe um espaço, uma lacuna, né? A gente sabe do ambiente que a gente vive, né? Mas quando a gente encontra pessoas como você, Diana, isso inspira demais. Se você está lá, é possível eu, Bruna, e você que está assistindo, estar lá também. Por que não? Sim. Por que não? Olha aqui, nós temos uma referência de uma mulher negra, do cabelo crespo, linda, empoderada, que se formou aos 30 e conseguiu ocupar um cargo diferenciado. Então, Sim. assim, E é detalhe, possível. tá? Não é qualquer cargo, é um cargo Sim. na área de tecnologia. E E aí, quando a gente vai para esse lugar da área de tecnologia, o número de mulheres se restringe. ainda A gente tá menor. falando nem de, né, mulher. Muitas vezes eu até brinco, né? Nas conferências eu sou a única mulher e muitas vezes a única negra da conferência. Ou seja, Eu E fui aí- a um evento de tecnologia na semana passada, eu olhei assim e falei, nossa, gente, mas só tem eu. E eu fui toda de social e tal, né? Não sabia como que era o evento. Eu cheguei lá, vi um monte de homem, de tênis, de mochila. Eu falei, gente... E eles olhavam assim pra mim e falavam, nossa, é um ET aqui. Eu falei, oi. Eu falo, mas é diferente, né? Não tem realmente, assim, foram pouquíssimas mulheres que eu vi, negra realmente só tinha eu. E aí é uma trajetória que hoje, eu tava antes de vir para cá, tava no banheiro e o banheiro tava todo ocupado. E geralmente naquele andar não era assim. Então você vê que a inclusão, a diversidade tá legal. acontecendo. E eu até brinquei com a menina e falei, gente, tá tendo mais mulheres aqui no andar de TI. Porque olha só, sim. tá ocupados todas e nunca estavam todos Então, ocupados. isso é um ótimo sinal, né? Sim. E Di, se você fosse olhar, assim, até com base nessa sua trajetória, os caminhos que você percorreu, os desafios, você conseguiria analisar e trazer pra gente quais habilidades que você teve que desenvolver, ou que as pessoas que estão ouvindo a gente deveriam ir desenvolvendo para conseguir galgar esses espaços? Pessoal, o que eu posso falar para vocês é foquem nos seus pontos fortes. Porque assim, ó, a gente tinha lá no passado, e isso é algo que a gente tinha no passado de eu tenho um ponto fraco, eu tenho que trabalhar muito esse ponto fraco. Não, vai nessa que você vai se perder. Foca nos seus pontos fortes e aí você vai construindo. Então, eu tenho um lado muito voltado para o ideativo, individualismo, no sentido de desenvolver as pessoas, relacionamento, e aí foi aonde eu fui. Então, a questão de comunicação, nunca tive medo de me expressar, de conseguir trazer ali a voz do que eu tenho ali. Então, é muito sobre isso, né? Então, cada pessoa, ela tem o seu lado mais forte. Então, cada um de nós aqui tem uma fortaleza. Então, desenvolva suas fortalezas, descubra quais são e desenvolva. E tá tudo bem você trabalhar seu ponto fraco também, mas não significa que você tem que dar uma atenção. Eu tenho muita dificuldade para fazer algo, tipo, sei lá, digitar no computador ou participar de uma reunião ao vivo. Gente, você vai ter que trabalhar um outro ponto forte seu. Você vai chegar no mesmo caminho, mas trabalhando os seus pontos. Né? Não tem uma fórmula mágica. É isso que eu digo. Então, cada um tem sua fortaleza, vai trabalhar essa sua fortaleza e com ela você vai alcançar. E, gente, nunca tentem ser iguais. Por quê? É a diversidade que faz toda a transformação. Sim. Então, eu acredito muito no poder das relações, que elas conectam as pessoas no mundo, assim. E você conseguir desenvolver os talentos individuais é o que mais, acho que foca. Então, não tenho... Para responder sua pergunta, não tenho uma resposta exata. Sim, mas já respondeu, né? É muito individual. Sim, individualismo, você trabalhar isso.
né? E, por exemplo, como que você foi se descobrindo isso em você? Essa jornada do autoconhecimento que você falou, teve algum livro, algum curso que você fez, alguma pessoa inspiradora que chegou para você e falou algo e virou a chavinha? Porque tem momentos da nossa vida que vem alguém e vira a nossa chave. Sim. Eu tenho várias pessoas para me inspirar ali, né? Acho que falando da primeira pessoa que me inspira até o dia de hoje é meu pai, né? Ele tem uma fortaleza, algo assim que é incrível nele. Eu puxei muito isso dele de querer fazer o meu melhor, de fazer o bem para as pessoas. Então, uma pessoa referência é meu pai. No profissional, gente, eu admiro muitas pessoas, eu admiro você demais, Obrigada. né? Me ajudou muito na trajetória. Conheço algumas pessoas interessantes, mas eu vou usar uma frase que é do Ayrton Senna: eu não tenho ídolo, gente. Eu gosto de pessoas que trabalham, que são determinadas, entende? Então, isso que brilha meus olhos. Então, é algo que me transforma, é ver pessoas se entregando de verdade, fazendo as coisas com vontade. Então, eu sempre me inspiro nesse tipo de situação. E eu aprendo todos os dias. Então, pode ser com um diretor, como pode ser com o meu analista. Todo dia eu tenho uma coisa ali para a gente contribuir, trocar ideias. Então, isso me inspira bastante. Poder transformar e estar junto ali com a galera. Gosto muito disso. E, né, nosso bate-papo está chegando ao final, Já, né? Nossa, poderia ficar aqui mais 500 horas e horas. Eu poderia ficar aqui com você muito tempo. E, assim, até pra gente finalizar, a gente sempre procura deixar uma mensagem, um livro, uma inspiração, algo para quem tá ouvindo, né? Uma dica profissional, de repente. Então, traz aí essa inspiração e traga para as pessoas. O que você deixaria aqui como mensagem para os nossos seguigêmonos? Seguigêmonos. Bom, nunca desistam, se permitam, né? E busquem o autoconhecimento. O cuidado, ele não tem que ser só para fora, tem que ser para dentro. Acho que você, com a mente bem tranquila, você consegue ir passando por todas as dificuldades. E não é porque você não conseguiu que você tem que desistir. Então, continua a jornada, vai dar tudo certo. Não tem problema, é normal errar. Então, se permita. É isso. Uau! Mais uma vez, Jana, super obrigada por tua presença. Obrigada e demais. você que está aí assistindo, se emocionou também? Coloca aqui, comenta, me emocionei no minuto X. Ela falou sobre as filhas dela, sobre o pai, foi aí que eu chorei. Também vim na Zona Leste, conheço todo esse rolê que ela falou. Comenta aqui, não esqueça de compartilhar com aquela pessoa, aquele colega que trabalha ali do seu lado, que precisa daquele empurrãozinho na carreira também. E, gente, ouve o nosso podcast no trem, no busão, no carro, né? Compartilhem com as pessoas e, mais uma vez, para reforçar o nosso propósito aqui, né? O nosso objetivo é fazer com que você cresça profissionalmente através de histórias como dela, né? Como dela, de outras pessoas que passaram aqui, porque é possível, né? É um caminho que dá para percorrer e a gente vai desconstruindo, e se tiver barreira, a gente quebra a barreira e por aí vai. Eu acho que é mais ou menos através desse lugar. Tá isso. Bom? Então segue a gente. Até mais, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.